Daniel, profeta da esperança, companheiro da fiel oração, mostra-nos o caminho do silêncio que abre a alma, a voz do coração. Mostra-nos o caminho do silêncio que abre a alma, a voz do coração. Teu Deus é também o nosso Deus, presença viva na contemplação. Seu reino jamais será destruído, nele encontramos força e consolação. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos ao 23º encontro desta nossa caminhada em preparação para o mês da Bíblia. Nos últimos dias, refletimos sobre a força do silêncio e sobre a fidelidade cotidiana que sustentou a vida de Daniel ao longo dos anos. Hoje veremos uma realidade que atravessa toda a história da fé. Quando alguém procura viver com coerência, honestidade e fidelidade a Deus, nem sempre recebe admiração. Às vezes recebe resistência, às vezes provoca incômodo. É sobre isso que vamos refletir hoje. Peçamos ao Senhor a graça da coragem e da serenidade. A verdadeira fé não busca conflitos, não procura superioridade, não deseja dominar ninguém, mas ela possui uma força transformadora. Sua simples existência questiona injustiças. Sua coerência denuncia corrupções. Sua fidelidade revela incoerências. Por isso, ao longo da história, homens e mulheres de fé frequentemente enfrentaram incompreensões e perseguições, não porque fossem agressivos, mas porque sua vida se tornou um testemunho. E nisso hoje nos colocamos solidários ao Dom Vicente, que é bispo na Bahia, que sempre nos ajuda em nossas reflexões. Ele tem sido alvo de muitas calúnias, porque sua vida é um testemunho de fidelidade aos pequenos, aos pobres, a toda a criação. A ele, a nossa solidariedade. Vamos então fazer nossa oração inicial. Senhor Deus, fortalecei-nos quando encontrarmos dificuldades por causa de nossa fidelidade ao Evangelho. Livrai-nos da agressividade e do ressentimento. Concedei-nos a serenidade dos profetas, a firmeza dos santos e a mansidão de Jesus. Que jamais respondamos ao mal com o mal, mas sempre com a força do amor e da verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Na leitura de hoje, veremos os adversários de Daniel tentando encontrar um motivo para derrubá-lo. Não conseguem acusá-lo de corrupção, não conseguem apontar desonestidade. Então decidem usar justamente sua fidelidade a Deus contra ele. Escutemos atentamente a palavra de Deus hoje no capítulo 6, versículos 6 a 10 do livro de Daniel. É só no silêncio que se teoriza a palavra ouvida, tornada a nosso ser. Pela palavra somos convocados para
somos convocados para anunciar aos homens hoje a salvação. Leitura do livro de Daniel, capítulo 6, versículos de 6 a 10. Então os ministros e sátrapas foram juntos ao rei e disseram: Ó rei Dario, vive para sempre. Todos os ministros do reino, prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores decidiram que o rei publique um decreto ordenando que durante 30 dias todo aquele que fizer uma oração a qualquer deus ou homem, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. O rei Dario assinou o documento. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido assinado, entrou em sua casa. As janelas de seu quarto davam para Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava, rezava e dava graças ao seu Deus, como costumava fazer anteriormente. Palavra do Senhor, graças a Deus. Existe uma expressão muito significativa neste texto. Como costumava fazer anteriormente. Daniel não começa a rezar naquele dia. Não faz um gesto teatral. Não organiza uma manifestação. Não procura aparecer. Ele simplesmente continua vivendo aquilo que sempre viveu. E é exatamente isso que incomoda seus adversários. Esta passagem nos ajuda a compreender algo importante. Os inimigos de Daniel não estão preocupados com a oração em si. O problema é que Daniel não pode ser controlado. Sua consciência pertence a Deus. Sua fidelidade não depende das conveniências do momento. Sua identidade não está à venda. Ao longo da história, os poderes autoritários sempre tiveram dificuldades diante de pessoas assim, porque quem possui uma consciência livre não se torna facilmente manipulável. Quem cultiva uma vida espiritual profunda aprende a distinguir entre o que é justo e o que é injusto, entre o que promove a vida e o que a destrói, entre a verdade e a mentira. Por isso, a fé autêntica possui uma dimensão profundamente libertadora. Ela não nos afasta do mundo. Ela nos ajuda a viver no mundo sem nos tornarmos escravos dele. Jesus experimentará a mesma realidade. Ele acolhia os pobres, curava os doentes, anunciava a misericórdia de Deus, mas sua liberdade interior incomodava aqueles que utilizavam a religião para dominar as pessoas. Também São Francisco de Assis incomodou muita gente, não porque fosse agressivo, mas porque sua simplicidade questionava uma sociedade fascinada pelo poder e pela riqueza. O mesmo acontece com inúmeros santos, mártires e testemunhas do Evangelho. A fé incomoda quando deixa de ser apenas um discurso e se transforma em vida. Quando a oração gera compromisso, quando a espiritualidade produz solidariedade, quando a religião se traduz em defesa da dignidade humana, quando a consciência não se curva diante da injustiça. Mas é importante compreender algo: Daniel não reage com violência, não alimenta o ódio, não transforma seu adversário em inimigos. Ele simplesmente permanece fiel. Essa é uma grande lição para os tempos atuais. Vivemos em uma sociedade marcada por polarizações, confrontos e discursos agressivos. Muitas vezes somos tentados a responder à intolerância com mais intolerância, ao radicalismo com mais radicalismo. Mas Daniel escolhe outro caminho, o caminho da firmeza serena, a fidelidade sem agressividade, a coragem sem violência, a convicção sem fanatismo. Em um ano eleitoral, esta é uma lição particularmente importante. A participação cidadã exige convicções, mas exige também respeito. Exige compromisso com a verdade, mas exige igualmente capacidade de diálogo. A fé cristã não nos chama a impor nossas ideias,
chama-nos a testemunhar valores, a construir pontes, a defender a vida, a promover a justiça, a cultivar a paz. Daniel nos ensina que uma consciência iluminada por Deus pode permanecer firme sem perder a serenidade. E talvez este seja um dos testemunhos mais necessários para o nosso tempo. Seu reino jamais terá fim, seu reino jamais terá fim. Daniel nos mostra que a verdadeira fidelidade não depende das circunstâncias favoráveis. Hoje somos então convidados a refletir. Minha fé influencia concretamente minhas escolhas e atitudes? Quando enfrento críticas ou incompreensões, respondo com serenidade ou com agressividade? Pensemos ao longo do dia nessas questões. Façamos nossa oração final. Senhor Deus, agradecemos pelo testemunho de Daniel. Fortalecei nossa coragem para permanecer fiéis ao Evangelho. Livrai-nos do medo que paralisa e da agressividade que divide. Concedei-nos a graça de testemunhar a verdade com humildade, a justiça com misericórdia e a fé com serenidade. Que nossa vida seja sempre um sinal de esperança para o mundo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Compreendemos hoje que a fidelidade de Daniel incomoda porque revela a força de uma consciência livre. Seus adversários não conseguem encontrar nele corrupção ou desonestidade e percebem que só poderão acusá-lo por causa de sua fidelidade à lei de Deus. Por isso, procuram atingir justamente aquilo que sustenta a sua vida, ou seja, a sua relação com Deus. O profeta Daniel nos ensina que a fé autêntica não precisa ser agressiva para ser firme. Ela permanece fiel sem alimentar a violência, resiste sem perder a paz e testemunha a verdade mesmo em tempos de incompreensão e conflito. Uma consciência enraizada em Deus não se vende ao poder, não se curva ao medo e não abandona a verdade para preservar a própria segurança. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver, até quando tu quiseres. Já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Chegamos ao final de mais um encontro nesta nossa caminhada em preparação para o mês da Bíblia. Amanhã meditaremos um dos episódios mais conhecidos da Bíblia, Daniel na Cova dos Leões. Descobriremos como a confiança em Deus pode sustentar a esperança mesmo quando tudo parece perdido. Que o Senhor nos conceda uma fé firme, uma consciência livre e um coração pacífico. E que a bênção do Deus da verdade, que fortalece os justos e acompanha aqueles que permanecem fiéis em meio às dificuldades, desça sobre nós, sobre nossas famílias e sobre todos aqueles que trabalham pela justiça e pela paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.